Sejam todos muito bem-vindos ao canal, eu sou Járlio Dantas. Hoje estarei tratando o paradoxo de Epicuro, o famigerado paradoxo de Epicuro. Estarei desmistificando e respondendo a questão anterior, que eu havia feito shorts, e também estarei respondendo algumas objeções que fizeram nesse vídeo aqui. Dá uma olhada. Epicuro disse naquele contexto o que dizem os ateus contemporâneos, que a existência de Deus é logicamente incompatível com a existência Desde já do mal. eu peço que você que gosta deste conteúdo se inscreva no canal, nos ajude a chegar à marca dos 1000 inscritos, deixe seu like ao final do vídeo e, sobretudo, eu peço que você deixe o seu comentário tanto para criticar como para elogiar. Vamos desenvolver mais ainda este debate sobre o paradoxo de Epicuro, mas hoje eu vou desmistificar e vou amarrar todas as pontas que eu deixei soltas no outro vídeo. Vamos então ao conteúdo em si. Primeiramente, nós cristãos devemos ser honestos que, estruturalmente falando, não há nenhum problema com a argumentação de Epicuro. No entanto, o que eu sempre falo, o argumento ele é insuficiente para abarcar a totalidade do assunto. Pois, se tomarmos apenas essas premissas colocadas por Epicuro, é óbvio que a existência de Deus e seus atributos seria, então, incompatíveis com a existência do mal. Mas veja, quando os ateus falam da incompatibilidade lógica do Deus judaico-cristão, é porque eles não estão levando em conta qualquer outra possibilidade. Por exemplo, que Deus tem razões moralmente suficientes para permitir o mal no mundo. Foi o que eu falei no outro vídeo. Considerando então essa possibilidade, não há contradição nos atributos de Deus. Resta, como eu falei, portanto, para os ateus provarem de forma lógica que Deus não tem tais razões para permitir o mal no mundo. Mas até então nenhum ateu foi capaz de fazer isso. Mas calma. A resposta não termina aqui. Veja por quê. O segundo ponto e o mais fundamental é que a razão moral divina está diretamente ligada ao livre-arbítrio. Mas antes que alguém diga, mas Deus já sabe de tudo, logo não tem um livre-arbítrio, ora bolas. Esta objeção tem a ver com conhecimento versus causalidade. Talvez você que faz tal afirmação não tenha entendido o que é de fato o livre-arbítrio. Deixe-me explicar. A realidade do livre-arbítrio está na possibilidade de tomar decisões. Isto é, de não ser um ser programado a escolher unicamente A, sem que haja outras possibilidades. Afinal de contas, se não houver outras possibilidades, nem poderíamos chamar isso de escolha. Mas como há outras possibilidades, a exemplo de A, B, C, D, etc., logo há escolha. E cada uma dessas escolhas leva para outra possibilidade e depois para mais outra e outra. O resultado pode ser um entre bilhões de possibilidades. Independente de qual seja, Deus conhece as possibilidades. Mas veja, mesmo assim continua havendo a escolha. Deixe-me dar um exemplo. O fato de Deus conhecer nossas escolhas não significa que Ele as cause. Conhecer algo não é o mesmo que determiná-lo. Como um observador assistindo um jogo de xadrez, ele sabe todas as jogadas, veja só, que serão feitas. Mas isso não significa que é ele que a está fazendo. Portanto, o livre-arbítrio é real. Certo, mas como isso responde ao fato de Deus ter razões suficientemente morais para permitir o mal no mundo? Vamos aos atributos divinos. Onisciência, onipotência e onibenevolência. Percebeu? Não? A onibenevolência significa bondade infinita. Quando aplicada a Deus, significa que Ele é perfeitamente bom, justo e amoroso. É a crença de que Deus só deseja o bem para todas as suas criações, certo? Pois bem, como Deus seria totalmente bom se não tivesse criado seres livres em sua regência, por exemplo? Tá um barulho de cachorro aqui, gente, mas eu terei que continuar. Imaginemos que Deus não tivesse feito seres que não pudessem não amá-lo. Logo, ele não seria totalmente bom. E tal amor de nenhum modo seria verdadeiro. Veja só faz sentido eu afirmar que amo a Deus se eu puder dizer que não o amo. Portanto, a onibenevolência de Deus é a razão moral suficiente para permitir o mal no mundo, mesmo que isso não nos pareça bom. Pense direitinho e perceberá que é perfeitamente bom. Logo, o paradoxo de Epicuro ele falha drasticamente, porque se nós analisarmos o paradoxo de forma apressada, nós não perceberemos que um dos atributos divinos é aquele que permite o mal no mundo, que é a onibenevolência, e em decorrência da onibenevolência divina, há o livre-arbítrio. Certo, mas agora vamos às objeções colocadas no outro canal, que eu fiquei de responder há um bom tempo e vou fazê-lo agora. Vamos às objeções. A primeira aqui é do Musicos Modrama. O bem e o mal não têm valor ontológico e com isso eu refuto o seu primeiro argumento.
Pois se o bem e o mal não têm valor ontológico, automaticamente eu tenho que assumir uma referência ou um referencial humano, que me é o único disponível para avaliar o que é bom ou mal. Isso faz com que o seu argumento, Deus tem um valor moral capaz de transformar o que é visto como mal em algo bom, seja invalidado. Primeiro, eu não disse que Deus faz isso. Eu não defendo essa linha de argumentação, que Deus usa o mal para produzir algo bom. Não é isso. Eu disse e reafirmo que Deus permite o mal por conta da sua onibenevolência. E por conta da sua onibenevolência existe o livre-arbítrio. E sem o livre-arbítrio, Deus não seria onibenevolente. É isso que eu defendo. Certo? Bom, primeiro que esse pensamento aqui é um pensamento bem relativista, porque ele está relativizando o mal e o bem, ou como sendo conceitos meramente arbitrários, como sendo conceitos meramente humanos, ou seja, que muda com o decorrer do tempo, enfim, é o que ele está defendendo aqui indiretamente. Né? Aí ele diz, pois o algo mal e o algo bom são dois argumentos com referencial humano. Seu argumento ele não foi bem refletido. Eu afirmo, o bem e o mal têm valor ontológico. Não são meros conceitos arbitrários humanos. Vamos pegar, por exemplo, a mentira. Nós chamamos a mentira de mal, certo? E por que nós chamamos de mal? Por uma questão meramente arbitrária? O filósofo Immanuel Kant defende que a mentira é mal ontologicamente, pois tomá-la como padrão a ser seguido seria destrutivo para a sociedade. Portanto, ela é mal em si mesma. Veja, a mentira ela é destrutiva, ela é deletéria. Deixe-me explicar isso melhor. Suponhamos que nós tomássemos a mentira como modelo a ser seguido. Veja, nós tomamos a verdade. Por quê? Porque a verdade ela é agregadora. Já a mentira é destruidora. Vamos ver só como que a mentira é por si só mal. Tomemos a mentira como modelo. Então agora, mentir já não é o que? Algo mal, é algo bom, certo? É isso que você está dizendo aqui. Então, nós tomamos a mentira e agora a mentira é algo bom. Então não há problema nenhum mentir, porque é algo bom. Né? É um mal, mas que não é mal mais. Agora é bom, porque é um modelo a ser seguido. Qualquer relação humana não seria possível tendo em vista a mentira como modelo a ser seguido. Deixe-me dar um exemplo. Suponhamos que eu compre algo que custe R$1.000 de alguém e eu diga para essa pessoa, olha, no dia 20 de setembro, né, do ano que vem, por exemplo, eu vou pagar esse objeto, esse bem que eu comprei. Ora, eu posso estar mentindo e pelo fato de eu estar mentindo não vai haver problema nenhum, uma vez que a mentira agora é um modelo a ser seguido. Pergunto, essa pessoa vai me vender? É óbvio que não. Por quê? Porque ela sabe que eu posso estar mentindo e se eu estiver mentindo não há problema nenhum. E portanto eu vou obter o objeto e não vou devolver o valor correspondente a esse objeto. Portanto, essa relação, esse ato será impossibilitado quando nós tomamos a mentira como modelo a ser seguido. Nesse sentido, podemos afirmar que a mentira é mal por si só. E eu não estou falando aqui alguns tipos de mentira, eu estou dizendo a mentira em si. Ela é mal ontologicamente. Não é porque simplesmente nós arbitramos deste modo, certo? Vamos ver aqui a outra objeção. É do Raul Nimi. Se Deus é onipresente, então ele está em todos os lugares. Logo, não há essa ausência de Deus. No vídeo foi dado o exemplo de um buraco na parede, e esse buraco seria a ausência de parede. Logo, é uma parede perfeita. Se Deus está em todos os lugares, um buraco na parede, a ausência de Deus, é uma falha a esse argumento da onipresença de Deus. Ele está querendo dizer aqui que o exemplo que eu dei do buraco, ele não é uma boa analogia para dizer que há ausência de Deus em certos aspectos. Aqui ele está falando do vídeo anterior, esse vídeo aqui. Agostinho, ele vai falar que o mal ele não existe como substância. O mal ele é a ausência do bem ou ele é um bem menor. É como, por exemplo, o buraco. O buraco ele não existe em si mesmo. Tem uma parede e nessa parede tem lá um buraco. Nós chamamos aquela falta de parede, de material ali, de alvenaria, cimento, tijolo, nós chamamos aquela falta daquilo de buraco. Mas veja que o buraco não existe em si mesmo. Pois bem, a onipresença de Deus garante que ele está em todos os lugares.
Não significa dizer, no entanto, que sua ação está em todos os lugares. Porque sua ação depende de um montão de outros fatores que não é tema, por exemplo, deste vídeo. Assim sendo, Deus pode estar em um determinado lugar, enquanto ser onipresente, mas seu poder atuante enquanto onibenevolente, onipotente, para impedir o mal, pelos motivos que já falei, não estão atuando. Ou seja, Deus pode estar muito bem em um determinado lugar, pela sua onipresença, mas ele não está atuando. Só o fato de Deus estar ali não significa necessariamente que aquele ambiente será modificado. Consegue perceber? Deus está ali, mas está em um estado, vamos dizer assim, de não ação. Seria o mesmo que eu estar em uma sala de aula, vendo uma aula, assistindo uma aula, e várias pessoas participando dessa aula e eu apenas assistindo a aula. Ou seja, eu não falei, não levantei a mão, não tive nenhuma ação. Eu estou presente ali, certo? Ou, um outro exemplo, às vezes tem pessoas que estão em meio à multidão, por exemplo, e se sente só. É claro que isso aqui não são analogias boas. O que eu quero dizer é o seguinte: o fato de Deus estar em um determinado lugar não significa necessariamente que ele está agindo naquele lugar. Certo? Por exemplo, Deus, pela sua onipresença, ele pode estar no inferno. Não significa dizer que ele vai sofrer os horrores do inferno e nem muito menos deixar aquele lugar de ser um inferno. Certo? Como eu escrevi aqui, ó, o exemplo da parede com buraco foi apenas para ilustrar e tornar mais didática a explicação. Portanto, Deus pode estar em todos os lugares, mas mesmo assim não se manifestar em todos os lugares. Mesmo porque eu, enquanto ser humano, posso estar em uma sala de aula e não falar nem intervir em absolutamente nada. Percebe? Então, o fato de Deus estar num lugar não significa necessariamente que ele vai estar atuando ali. Deus está em todos os lugares, então todos estão com Deus? Todo mundo é envolvido por Deus, com a presença de Deus, com o amor de Deus? Não. Tanto é que as pessoas estão fazendo um monte de coisas erradas por aí, certo? Então é assim que funciona. Uma coisa não tem nada a ver com a outra diretamente. Bom, gente, se restou alguma dúvida, eu peço que você deixe aqui seus comentários. Eu posso responder algum comentário que seja diferente dos que eu já vi, porque no outro vídeo tem mais de 9.000 visualizações, teve mais de 500 comentários. Então, assim, eu vi inúmeros comentários, eu respondi inúmeros comentários e separei essas objeções aqui para responder aqui no vídeo conforme eu havia prometido. E peço desculpas, porque se eu não me engano, eu disse que iria responder uma outra objeção, mas eu procurei essa objeção. Como são muitas respostas, muitas objeções, eu procurei lá e não achei. Então eu peço desculpas caso você esteja assistindo esse vídeo aqui e eu não tenha respondido a sua objeção, das que eu não respondi, obviamente, porque eu respondi muitas e as pessoas não leem, e por elas não leem o que está lá, elas acabam fazendo as mesmas perguntas, porque as perguntas, de modo geral, são sempre as mesmas, uma ou outra que modifica um pouco. Então eu procurei responder todas as questões que fossem questões diferentes, que fossem questões novas. Então, se você gostou desse conteúdo, eu peço que você deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe este conteúdo para que mais pessoas cheguem a este conhecimento e até a próxima. Valeu!